Sejam bem-vindos ao episódio 3 da nossa série de entrevistas que nós do Novo estamos fazendo com os nossos pré-candidatos, dentre os quais eu me incluo também, e trazer para vocês uma versão de política diferente, política feita por pessoas que não são da política e a parte boa que a política pode trazer para a gente. No meu caso, vou fazer o depoimento aqui para vocês, eu aprendi muita coisa nesse período que entrei no Novo, amizades, contatos e aprendi a fazer inúmeras coisas graças a essa vivência na política, né? Então, política não pode ser apenas notícia ruim de jornal e problemas do nosso dia a dia. Pelo contrário, ela pode apontar soluções. E nesse contexto, trazer hoje aqui meu amigo Alex Brandão, que eu tive o prazer de conhecer no Partido Novo também. Alex, seja bem-vindo. Fala aí um pouquinho por que o Novo, por que a política? Muito obrigado, Guido, pelo convite. É um prazer enorme a gente poder expor aí um pouco da nossa história, um pouco das nossas propostas, falar um pouco daquilo que a gente realmente defende, as nossas bandeiras, né, os nossos projetos. O Novo entrou para mim como um único partido que realmente é um partido de direita, né, um partido que eu estou totalmente alinhado com as bandeiras, com as propostas. Após a eleição de 2022, ao tá totalmente indignado com aquela situação que o país vivia, eu precisava buscar um partido para me filiar e começar realmente a sair da indignação para a ação, né? Então esse é o grande motivo que nos une dentro do Partido Novo, essa indignação, né, de pessoas que são pessoas comuns, de pessoas que têm a sua vida independente da política, mas que não aguentam mais viver sobre essa situação que a gente vive, né? Então o Partido Novo surgiu após a eleição de 2022 como o partido que eu precisava me filiar ele. E esse convite que a gente faz aí para as pessoas é porque, particularmente, eu não me vejo fazendo política fora do Novo. Porque quando a gente entra, conhece os princípios, conhece a forma como o partido faz, por exemplo, aqui, falar um pouco da nossa jornada, né? Para fazer a seleção dos candidatos, o Novo cria uma série de critérios, né, tanto de escrutínio da vida privada da pessoa, para saber se aquela pessoa é ficha limpa, como também de qualificação, né? Então fala aí um pouquinho da jornada dos pré-candidatos do Novo. Esse processo da jornada é um processo diferente de tudo que as pessoas que têm um pouco de contato com a política vão conhecer, né? É um processo que faz com que o nosso time seja um time altamente qualificado, porque não é qualquer pessoa que vai se filiar ao partido e vai chegar a esse ponto onde nós chegamos agora, né? Que é a questão da seleção pelo troca-troca, né? Fulano, não importa quem ele seja, tem 500 votos. Aí traz pro partido. Justamente, isso faz com que o Partido Novo ele mantenha a sua ideologia do extremo sul ao extremo norte, né? Porque é um partido que está totalmente alinhado, que faz uma monitoria com seus pré-candidatos para que eles possam conhecer realmente as bandeiras do partido. Então isso faz toda a diferença no nosso alinhamento, né? Nós produzimos um caderno de propostas, que a gente vai falar muito sobre ele ainda hoje, que está alinhado à nossa realidade aqui de Alagoas, mas também muito alinhado ao que o partido prega em termos de propostas nacionais. Então, nesse contexto, Alex, eu vi que você fez aí três bases do seu projeto do caderno, já fez o seu dever de casa que o Novo exigiu. Então fala pra gente quais são esses 3 princípios que você está trazendo nessa pré-campanha. Nós temos 3 bandeiras principais, né, que a gente vai poder se aprofundar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a ordem, né? O restabelecimento da ordem no país é algo essencial para o futuro da nossa nação, né? O segundo é a bandeira da oportunidade. A gente vive num país hoje altamente dependente dos programas sociais, né? Então, a oportunidade tem o objetivo de tirar essas pessoas desses programas para que eles possam andar com suas próprias pernas. E, por último, é a bandeira da prosperidade, né? Que é um passo além de sair da dependência do Estado, é poder crescer, poder se desenvolver, poder entregar dignidade para as pessoas. E, assim, a gente teve a oportunidade, dentre as várias consultorias e monitorias que a gente faz no Novo, semana passada recebi uma pessoa extremamente preparada, lá de Pernambuco, e aí ele me perguntou assim, o que é que lhe aflige? E eu já tinha até comentado isso aqui também, é a falta de projeto de país. A gente não sabe para onde a gente está indo, muitas pessoas não sabem de onde a gente veio, porque a gente não tem uma educação básica que traga os fundamentos da nossa história, de quem nós somos. E o pior é isso, é para onde nós vamos. Ninguém sabe para onde o Brasil vai, não tem projeto de país. E por isso o Novo é diferente, né? Que ele traz um caderno de políticas públicas, ele traz o projeto Brasil Primeiro, né? Uhum. Por que Brasil Primeiro? Colocar o cidadão em primeiro lugar em todas as ações do governo. Coisa que a gente sabe que hoje em dia é privilégio,
né? É troca-troca de cargo, é emenda destinada para fins pessoais, né? Ou então que vai ter aquela comissão ali e o cidadão sofre com a falta dos serviços, não é isso? Justamente, Guido. O novo ele traz um pouco da cultura da iniciativa privada, né? Onde nada pode ser feito de forma aleatória, né? A gente tem que ter um planejamento de onde a gente quer chegar. E o primeiro passo é construir justamente as nossas propostas, né? Então, o novo, há um ano atrás, já estava trabalhando essas propostas feitas por especialistas nos mais diversos segmentos. Tem gente da segurança pública, tem gente da infraestrutura, tem gente da saúde. Então, assim, não é nada de forma aleatória. Então, assim, esse projeto do Brasil Primeiro é realmente um grande diferencial que nós, como pré-candidatos, devemos seguir e ter como referência. E, assim, a honestidade com que o Novo constrói as suas propostas, né? Então, assim, qual é o partido político que vai chegar para dizer, do jeito que está, não pode ficar? Não tem dinheiro para isso. As formas, as ideias que são trazidas pela esquerda, ou a forma como elas são executadas, a gente já sabe que não deu certo, né? A gente viu aí o presidente Lula essa semana falando, criticando, não, esse país sempre foi governado por pessoas que não deram o mínimo valor à educação. De fato, Vossa Excelência não deu valor nenhum à educação, tanto que os nossos dados são os piores possíveis, né? Então vamos começar aí nas propostas do seu caderno e vamos começar pela palavra ordem, né? Ordem não é autoritarismo, né? Ordem é fazer as coisas funcionarem. Então, dentro da ordem, a gente pode trabalhar na segurança pública. Como a gente tem essa admiração pelas propostas que a gente traz, a gente vê que o Novo trabalha em evidências, né? Então, tudo que se propõe é com base em fatos. Fatos que são constatados na realidade e fatos com relação a propostas que deram certo, né? Com isso, é um dado que até me assustou, eu acredito que assustou você também, é o alto percentual de brasileiros que vivem sob comandos de facções, né? Então, como é que você vê essa questão aí e quais as soluções a gente tem aí para o nosso público? Vamos lá, Guido. A nossa bandeira da ordem, ela está dividida em duas subbandeiras, né? Primeiro é esse combate realmente à violência, às organizações criminosas, porque realmente o país ele não pode viver com essa sensação de insegurança que nós vivemos. Pra você ter uma ideia, 26% dos territórios do Brasil estão ocupados por alguma milícia ou por alguma organização criminosa. E quem sofre mais com isso aí são as populações mais carentes, né? Porque o rico, a pessoa que tem mais condições, está dentro de um condomínio, consegue prover a sua segurança. Mas a segurança da população mais carente, essa aí é que fica mais impactada, né? Então, é algo que a gente precisa de imediato combater. E algo que eu estou trazendo na minha pauta pessoal é a questão do uso de tecnologia, né? A gente vive num país, o mundo vai correndo e o Brasil vai engatinhando. Então, assim, a questão de identificação facial, uso de inteligência artificial, uso de drones, tudo isso a gente não vê, né? Então, assim, é um descaso total com o uso de tecnologia, algo que pode colaborar e muito e tornar essa missão muito mais econômica. Com certeza, Guido. A gente tem que usar de todas as formas possíveis para combater justamente o crime organizado, né? E uma das formas mais eficientes é através de sufocar a economia deles, né? Através de sistemas de tecnologia, a gente consegue rastrear esses recursos para evitar que eles consigam cada vez mais se estruturarem, né? Então, assim, o Novo ele tem projetos justamente para combater através do COAF, né, essas transações com esse dinheiro que está circulando por aí. E o Novo não tem só essas propostas, né? Com apenas 5 parlamentares, o Novo é capaz de entregar um excelente trabalho legislativo, né? A gente vê aí a esquerda votando contra o endurecimento de penas, né? Em relação ao processo penal também facilitando a vida de criminosos, quando na verdade a gente tem uma bancada extremamente atuante lá no Novo que precisa crescer, né? Justamente para trazer essas pautas aí. Você falou que na sua pauta de ordem tem outro viés. Seria o quê? O autoritarismo, a judicialização excessiva? Justamente, Guido. Além da questão do combate à criminalidade, o projeto A Bandeira da Ordem, ela traz o combate aos abusos de autoridade. A gente tem sido uma bandeira muito importante do Novo e o deputado federal Marcel Van Hatten, que é um dos deputados mais atuantes do Brasil, combateu muito, justamente os abusos de autoridade do STF, né? A gente vive hoje num país que o STF perdeu a sua função constitucional, né? Ele deixou de ser a instância superior do país que deveria julgar os casos que envolvem realmente a questão da Constituição para ser uma instância política, para atender interesses justamente do governo, desse
projeto de poder que o PT implementou no país e que está há 20 anos, e se a gente não combater isso agora, a tendência é realmente se perpetuar mais ainda, porque o verdadeiro golpe na nossa democracia não se dá com tanque na rua, com gente protestando, fazendo baderna nas nossas instituições. É o golpe que está acontecendo diariamente nas nossas instituições. Isso aí é um ponto que precisa ser altamente combatido de imediato. Por isso que a gente precisa, né, pensar muito bem mais adiante no nosso voto ao Senado, né? Por isso o Novo também fechou um apoio importante que foi ao pré-candidato Davi, e a gente vai trabalhar nessa pauta também, e ser bem honesto com o público, né? Cuidado em quem você vai votar no Senado. Essas pessoas têm o rabo preso com essas autoridades que estão cometendo esses abusos, né? E colocar a verdade para o público também, que a nossa chapa de pré-candidatos a deputado federal, e que dentro da Câmara dos Deputados fará o que for possível no combate ao abuso de autoridade. Justamente, Guido, o Novo, ele tem... já criou esse vínculo de que, assim, todos os nossos candidatos ao Senado, eles devem realmente estarem com essa bandeira do combate a esses abusos na mão, né? Para você ter uma ideia, o próximo presidente da República vai poder indicar mais 4 ministros do STF. Se isso vier a acontecer na esquerda, a gente vai estar correndo um sério risco realmente na nossa democracia, porque, como eu falei, né, a democracia ela vai sendo corroída por dentro das nossas instituições, né? Pessoas que estão entrando nesses cargos para servir aos interesses desses governos. Excelente. Eu tenho aqui também, aproveitando o que a gente está falando aí dessas instituições, antes da gente partir para o próximo ponto, é falar um pouco de gastos parlamentares, né? Como eu digo, essa coragem que o Novo tem para fazer um enfrentamento institucional de quando os órgãos não estão funcionando como devem funcionar, que é o caso do STF, o Novo também tem uma postura de garantir que os seus parlamentares respeitem o dinheiro público, né? Então, o funcionamento, dando o exemplo, como o Zema fez em Minas, cortando o excessivo número de secretarias, de cargos comissionados, acabando com o privilégio de helicóptero, de avião para o governador, de mordomos, porque a gente precisa cortar na carne, né? E eu não vejo esse debate acontecer, não vejo a população se indignar com os gastos, né? Então, até hoje eu estava fazendo uma pesquisa aqui no CEAP, né? Que é a cota de exercício de atividade do parlamento. E aí cada deputado tem lá uma verba para manter a sua estrutura de gabinete. E eu olhei, todos os deputados de Alagoas gastam em torno de 500 mil reais. Eu vou fazer o comparativo e vou olhar a Adriana Ventura, que é a parlamentar do Novo, campeã lá do ranking dos políticos, uma das melhores parlamentares avaliadas no país, e ela gasta em 6 meses o que um deputado alagoano gasta em 3 anos, né? Em 3 anos ela gasta o que ele gasta em 6 meses. Ou seja, para entregar uma atividade legislativa pífia, muito menor, o parlamentar do Novo consegue fazer uma entrega muito melhor. Isso é respeito ao dinheiro público, né? Quando a gente coloca aqui, a gente respeita o Brasil, a gente respeita o dinheiro do contribuinte brasileiro, né? E isso é uma ação, não é só um lema. Guido, a eficiência na gestão do dinheiro público é fundamental, porque assim, a gente tem recurso no país para desenvolver as mais diversas áreas, né? O que está faltando realmente é a gestão desses recursos. Então, quando a gente tem mais ou menos esse ano, só no ano de 2026, cada deputado federal teve direito a 40 milhões em emendas para serem aplicadas aqui em Alagoas. Para onde foi esse dinheiro? Será que a gente está aplicando da forma correta? Será que a gente está acompanhando a aplicação desses recursos? Ou será que esses recursos estão sendo utilizados para a máquina própria dos seus deputados? É exatamente isso também. É uma conversa até institucional que o país precisa ter, né? Desde quando começou a funcionar dessa forma de emendas parlamentares, existe uma distorção no orçamento, né? O orçamento, ao invés de buscar o bem público, de buscar a eficiência dos recursos, de descentralizar a administração para os estados, fica esse dinheiro na mão da União e na mão dos deputados para indicar os seus projetos, às vezes, pessoais, né? Particulares, de manter aquele curral eleitoral ali. E o executivo, que foi eleito democraticamente para gerir, não consegue gerir nada porque todas essas verbas são amarradas, né? Então, é uma discussão que um partido como o Novo tem a coragem de colocar. Pois é, Guido, a gente precisa fazer com que essas emendas sejam totalmente rastreáveis. A gente precisa saber para qual instituição está sendo destinada, para qual
município está sendo destinado, o que vai ser feito com aquele recurso, né? Tem que acabar com essa farra dessas emendas, que são as emendas que não tem nenhum tipo de prestação de contas para a sociedade, que muitas vezes acabam não se revertendo em prol do que deveria ser, né? Exato. Então vamos partir aí para o pilar 2 do seu projeto de políticas públicas, que seria aí oportunidade, não é isso? Justamente, Guido, é o caminho para andar com as suas próprias pernas. É isso que a gente prega nesse pilar da oportunidade. A gente sabe que o Brasil é um país que vive há muito tempo na dependência dos programas sociais, e a gente sabe que um país totalmente desigual como o nosso não pode largar a mão dessas pessoas. A gente tem sim que ajudar essas pessoas, mas não da forma como vem sendo, porque da forma como vem sendo esses programas, eles são totalmente assistencialistas. Eles visam o aprisionamento dessas pessoas na dependência do Estado, para que eles possam continuar sempre prometendo e nunca entregando. E quando a gente diz que o projeto de governo do Novo é construído em evidências, você vê que uma pessoa que está no programa social há mais de 10 anos, é porque esse programa social não está dando certo, né? A gente precisa qualificar a mão de obra, tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho e parar com essa cultura do assistencialismo, né? Sobretudo também no nosso estado, que acaba tendo uma gama muito grande de pessoas envolvidas nisso aí, e que não quebra verdadeiramente o ciclo de pobreza, né? O ciclo de pobreza vai ser quebrado quando a pessoa sair dessa dependência. E o melhor programa social que existe é o trabalho, né, Guido? E a gente só vai conseguir oferecer trabalhos dignos para as pessoas quando a gente conseguir oferecer uma educação básica de qualidade, uma educação técnico e profissionalizante, para que as pessoas possam sair do ensino médio já preparadas para entrar no mercado de trabalho. E a gente sabe que existe a fome e a vontade de comer, porque do mesmo lado que existe as pessoas querendo trabalhar, existem as empresas precisando de mão de obra qualificada. Então é um gargalo que a gente precisa corrigir para o bem de todos, para o bem daquelas pessoas que precisam trabalhar e para as próprias empresas e instituições privadas que precisam dessa mão de obra. Excelente. Então vou pegar esse gancho da oportunidade do trabalho. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal no turismo, né? Como isso lhe habilita a trazer propostas nessa pré-candidatura a deputado federal. Queria que você falasse também aí desse contato que você tem com guias turísticos. O que é que você acha que é a dificuldade desse pessoal? Eu sei que você faz um evento também aqui em Maceió, muito famoso. Fala aí um pouquinho pra gente desse lado do Alex. Falo com muito prazer, Guido, porque assim, o turismo ele se viu para mim como uma transformação de vida enorme, né? Foi através de um curso técnico, curso de guia de turismo, que me fez abrir um mundo de oportunidades. O ano era de 2004, eu era um jovem que não sabia ainda o rumo que ia seguir na vida, e buscando justamente uma vocação natural, que é a nossa vocação aqui de Alagoas, que é o turismo. Foi quando eu me matriculei no curso de guia de turismo, no Senac, e sou muito grato a tudo que ele me proporcionou até hoje. E assim, o turismo é uma bandeira que a gente tem que carregar de forma muito forte, por conta do potencial que Alagoas oferece. Então, assim, não adianta a gente querer fugir disso, né? Então, o ensino técnico, ele serve com que as pessoas possam aprender várias atividades que o turismo pode proporcionar, né? Não é só o guia de turismo, é a camareira, é o cara da manutenção do hotel, gastronomia. Né? É a gastronomia. Então, assim, é um mundo de oportunidades que existe dentro do turismo, que a gente precisa, sim, aproveitar. A gente criou, Guido, agora na faculdade eu estou fazendo curso de Direito, né? Porque primeiro a gente conseguiu crescer na vida através do ensino técnico, mas o ensino superior, ele faz com que a gente possa se desenvolver mais ainda, né? Então, já é a segunda faculdade superior que eu faço, e lá a gente está criando um projeto chamado Projeto Formar, que a gente desenvolveu através da conexão entre os alunos do ensino médio com as instituições privadas que atuam na região. É uma forma da gente conectar e gerar um emprego digno para as pessoas ali na própria região. Então, muitos alunos do ensino médio, muitas vezes saem da escola sem saber para onde vão, né? E muitas vezes eles desconhecem que dentro do próprio bairro existem oportunidades de trabalho. Então, o que foi o que a gente fez? A gente levou uma escola de Ipioca para dentro do Ipioca Beach, que é um resort localizado no bairro de Ipioca, para mostrar para eles as diversas oportunidades que existem dentro do turismo. A gente conseguiu
a abrir os olhos desses jovens para que eles possam buscar o conhecimento técnico, né, profissionalizante. Só que muitas vezes eles não encontram isso dentro das oportunidades que são oferecidas. Então, o Projeto Formar vai justamente qualificar esses alunos, onde a gente vai conseguir implementar, através das emendas, vários cursos profissionalizantes. A gente tem já um projeto que a gente vai seguir como referência, que é o projeto Trilhas do Futuro, implementado pelo Romeu Zema lá em Minas Gerais, que é um sucesso tremendo. Então, a gente vai trazer esse projeto aqui para Alagoas para conectar a nossa vocação natural e proporcionar essa empregabilidade para os jovens. Isso aí você vai criando um braço profissional dentro do ensino, né, que é algo fundamental. A gente vê investimentos altíssimos no Brasil em ensino superior. Às vezes você acaba criando cria ali uma população até qualificada, porque ela tem o curso superior, mas não tem atividade econômica para as pessoas desenvolverem aquilo ali. Né, quando a gente vê o engenheiro que está dirigindo o Uber, isso é o quê? Isso é falta de atividade econômica. Né? Sem atividade econômica, você não utiliza a mão de obra qualificada que você tem. E o curso técnico é uma forma rápida de você desenvolver a mão de obra, qualificar a mão de obra do futuro e fazer com que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho para prosperar. Para você ter uma ideia, Guido, apenas 17% dos jovens do ensino médio tiveram contato com algum curso técnico. Isso é muito pouco. A gente tem que, no mínimo, chegar a 60%, 70% das pessoas saindo do ensino médio com alguma preparação profissional. Se a escola está numa região turística, a gente vai oferecer cursos ligados à região turística. Se essa escola está ligada a uma região industrial, nós vamos oferecer cursos ligados à indústria. Se essa escola está ligada a uma zona rural, nós vamos trazer cursos voltados para o agro. E não é um curso só pegar uma instituição e oferecer tipo 50 vagas de curso. Nós vamos fazer um estudo, da mesma forma como foi feito lá pelo Trilhas do Futuro, onde a gente vai pegar a empresa, vai dizer, você está precisando aí de quantos garçons? Então, nós vamos oferecer cursos de acordo com a quantidade de ofertas que a iniciativa privada está oferecendo. E, naturalmente, quando a gente fomenta a atividade econômica, você acaba desenvolvendo toda a região, porque ganha o comércio que serve as pessoas que trabalham no turismo, ganha a construção civil que desenvolve os empreendimentos para a expansão daquela atividade. Né? Lá no Ministério Público do Trabalho, a gente teve a oportunidade de trabalhar também com aprendizagem, e é muito interessante, né? Porque a gente cria um cadastro junto às secretarias de assistência social e aos jovens que foram encontrados em situação de trabalho infantil, e ao invés de punir a família, você vai levar aquele jovem para o trabalho protegido, por meio justamente da aprendizagem, né? Que ela combina o ensino formal com o horário de trabalho também, e os cursos também no Sistema S, ou no CIE e outras organizações, e aí você cria no jovem, né, a disciplina, ele tem uma remuneração ali por ser o trabalho protegido, então ele contribui também na economia familiar de uma forma saudável do que no trabalho informal, no trabalho infantil. E a gente tem que preparar esses jovens e a população de modo geral, não só para trabalharem na iniciativa privada, mas para que eles possam também empreender, né? Por exemplo, um curso de gastronomia hoje, ele pode tanto ser utilizado por uma empresa que vai contratar ele para trabalhar em determinada empresa, como ele pode empreender fazendo tortas, fazendo bolos, né? Enfim, existe um mundo de oportunidades. Hoje, assim, quem tem um curso técnico profissionalizante, quem sabe uma profissão, não deixa de trabalhar, não passa necessidade. Então, não tem por que a gente viver eternamente preso a programas sociais, sendo que a gente pode libertar essas pessoas. E para você ver como a política se conecta com o nosso dia a dia, né? Eu trago aqui um exemplo péssimo, mais um dessa gestão do PT, que foi passar a exigir vistos americanos, né? Aí o cara fala, mas isso aí é princípio da reciprocidade, isso é síndrome de vira-lata, a gente tem que ser igual. A gente não é igual aos Estados Unidos, né? Você não tem brasileiros, você não tem, aliás, americanos querendo invadir o Brasil ou pular a fronteira para o Brasil. Você tem uma situação ao contrário. Então, como você vai tratar situações desiguais da mesma forma? Não vai. Você tem que liberar, sim, um americano para vir para cá, né? E o governo americano exige o visto do brasileiro, paciência, até a gente se tornar um país decente vai ser assim mesmo. Então, essa exigência de vistos americanos fez com que o ingresso de turistas aqui no Brasil, que estavam em pleno crescimento, ficasse congelado com um crescimento inferior. Então, cada vez que você passa a não enxergar a política no seu dia a dia e você vê um governo como o governo Lula, que impõe uma barreira dessa,
pura e simplesmente por questão ideológica, você atrapalha a vida do cidadão, você atrapalha a vida do vendedor de queijo, da vendedora do acarajé, do dono do hotel que poderia ter mais turista ali. E de toda a cadeia do Uber que pega o passageiro no aeroporto. Então, assim, não podemos deixar que a ideologia, sobretudo a de esquerda, atrapalhe o nosso desenvolvimento. Temos que liberar os vistos, sim, para os turistas americanos, porque essa decisão é absurda, é errada e atrapalha o nosso desenvolvimento. Esse governo do atual presidente Lula e do PT é um desastre em todos os segmentos, né? Ele não está conectado com a realidade que as pessoas vivem. Ele vive num mundo paralelo da ideologia deles e isso não funciona, né? O turismo, ele precisa muito do turista estrangeiro. E o turista americano, nesse exemplo que eu citei aqui para vocês, é um dos que mais gasta. Então, assim, se você tem 20 mil, 30 mil americanos que poderiam vir e não vêm porque tem que ir na consulado brasileiro tirar um papel, atrapalha a vida do cidadão, a gente deixa de ganhar e ele vai para outro país que não precisa fazer isso, né? Justamente, Guido. Então, assim, para a gente poder atrair esse turista para cá, a gente precisa, além de não dificultar a vida dele para vir como o governo tá fazendo, a gente precisa oferecer segurança, a gente precisa oferecer saneamento básico, a gente precisa oferecer estrutura, né? Porque belezas naturais nós temos de sobra, né? O turista que sai dos Estados Unidos e vai para a Austrália, né, atravessa o mundo para ir lá ver a barreira de corais, ele pode vir muito mais perto aqui para o Brasil, aqui para Alagoas. Nós temos a maior formação de corais do Atlântico Sul, né? Então, é beleza para dar e vender. O que a gente está precisando? Facilitar a vida, estruturar o nosso país para receber esse turista estrangeiro que vem com uma moeda forte, né, que vem trazer investimentos para cá. Então, isso aí realmente faz toda a diferença. E é interessante, você rapidamente falou aí do saneamento. Como a ineficiência do Estado brasileiro, ela vai afetando em todas as áreas, né? Porque a semana passada mesmo eu fui na praia, aí eu disse, não, vou entrar aqui no site do IMA só para olhar. Aí, de fato, a praia que eu tava tinha lá, imprópria, né? Então, assim, até uma beleza natural, até um serviço excelente que a gente poderia ter, a gente oferece ele capenga, porque a gente não cuida do saneamento. E precisa cuidar do saneamento, não só para receber o turista aqui, mas para evitar essa quantidade de doenças, né, para oferecer qualidade de vida para a nossa população. Então aí a gente vê a ineficiência do Estado brasileiro, atrapalha o turismo, atrapalha a saúde e assim vai em todos os setores. O que a gente precisa do Estado é que pelo menos ele não atrapalhe a vida de quem está lá batalhando, de quem está lá lutando, né? Pra você ter uma ideia, Guido, 98% das empresas no país são micro e pequenas empresas. São pessoas que vivem com a corda no pescoço já diariamente, né? Porque muito se fala, porque é empresário, porque achando que todo empresário é rico, né? Na verdade, o empresário, ele trabalha de domingo a domingo, muitas vezes 10, 12 horas por dia para poder chegar no final do mês e conseguir pelo menos arcar com a folha de pagamento dos seus funcionários, né? Então, assim, o Estado, ele primordialmente, ele precisa parar de atrapalhar a vida das pessoas. E atrapalha de todas as formas, né? Não só com legislação, não só com arbitrariedade, com fiscalização, mas até com o comportamento do gasto excessivo do governo. Porque você sabe que o governo gastador que a gente tem hoje, ele está gerando uma bomba fiscal. E ele faz isso como? Captando o dinheiro disponível de crédito no mercado. E isso é que está deixando os juros que está aí no seu cartão de crédito, deixando você sufocado. Que está deixando você, empresário, com dificuldade de capital de giro. É o excesso de gasto do governo que está sugando o crédito disponível no mercado e a gente precisa mostrar que está errado, né? Como o Milei disse lá da Argentina, não tem dinheiro. Então, assim, precisa, como qualquer e boa dona de casa, viver com o que tem. Então a gente precisa entender que esse governo gastador está gerando uma bomba para as próximas gerações e até para a nossa geração atual, porque está aí, né, a nossa taxa de juros pior do que a da Rússia, pior do que a da Turquia, que é um país com a inflação totalmente descontrolada, e o empresário brasileiro e a dona de casa e o pai trabalhador sufocado no cartão de crédito e no cheque especial. Para você ter uma ideia, Guido, do quanto o Estado atrapalha o desenvolvimento e a vida do brasileiro, é que quando o Uber chegou aqui no Brasil, vários estados e municípios criaram leis proibindo que o Uber fosse implantado, né? Aqui em Maceió, por exemplo, a Câmara Municipal de Maceió criou leis proibindo a instalação do Uber. Você sabia disso?
né? Então, assim, enquanto a gente tem hoje o Uber sendo uma grande realidade, gerando emprego, gerando renda, ajudando na mobilidade urbana, né? Hoje ninguém vive sem o Uber. Há um tempo atrás, os nossos vereadores aqui de Maceió criaram uma lei proibindo a implantação do Uber. Isso é justo? Isso é correto? Essas pessoas estavam pensando em quê? Elas estavam pensando, na verdade, em proteger seus próprios interesses, porque muitas praças de táxi, na época, eram controladas por esses vereadores. Por isso que eles proibiram a instalação do Uber. Então, igual a esse exemplo, Guido, que a gente está trazendo, acontece diariamente. A gente deixa de ter muitas coisas boas no nosso país porque os nossos deputados, os nossos vereadores, né, o nosso presidente, eles estão pensando exclusivamente nos seus próprios interesses. Eles não estão pensando em desenvolver a economia, em facilitar a vida da população. É por isso que a gente ressalta: o Novo trabalha com evidências. Eu tive a oportunidade hoje de dar uma olhada no estudo do Léo Siqueira. Ele trouxe um projeto de lei que o deputado esquerdista aí, Boulos, está querendo implantar no Brasil, que é o valor mínimo da entrega. Ah, mas o Novo vai ser contra o direito dos entregadores. Não, o Novo quer desenvolver a atividade econômica para que todos ganhem. A gente precisa entender que a economia não é um jogo de ganha e perde, é um jogo de ganha-ganha quando todo mundo se desenvolve. Então, olha o exemplo que o deputado do Novo, Léo Siqueira, ele desenvolveu nessa pesquisa que ele fez lá. Criaram uma lei num município americano, município de Seattle, que fica lá no estado de Washington, que é um estado extremamente esquerdista, e eles disseram: olha, a entrega agora vai ser esse valor. Duplicou o valor da entrega do iFood de lá, né? Com um mês, todo mundo ganhando bem. No segundo mês, já começou a aparecer, porque a conta não fecha. Não adianta você prometer uma coisa que você não vai conseguir entregar. Então, o que é que aconteceu? O rendimento da entrega subiu, só que despencou a gorjeta, né? Então, quando você fez a renda média do trabalhador, ela permaneceu igual e piorou a situação, porque a demanda geral de entregas caiu 20%. Aquela pessoa que tinha aquele orçamento menor, ela passou a comprar no supermercado, ela passou a comprar no caminho de casa ao invés de pedir pelo entregador, ela passou a ir para o restaurante, porque era mais vantajoso ir para o restaurante do que pagar essa entrega mais cara. Então, quando a gente fala de evidências, é porque a gente está falando da realidade. A economia não quer saber se você é branco, se você é preto, se você não quer saber de nada, ela quer saber de fatos, né? Então, ele demonstrou nesse gráfico que o aumento que o trabalhador acha que teve foi compensado pela perda da gorjeta e pela redução da demanda. Então, ele trabalhou menos e ainda piorou, porque ele começou a ficar mais tempo esperando uma entrega, porque não tinha demanda de entrega, para receber o mesmo valor final. Ou seja, precisamos trabalhar com evidências. Se você não consegue pagar isso, você não vai ter. É a mesma coisa do Bolsa Família. É impagável a forma como está hoje. Ou muda, ou não vai dar certo. Guido, a livre iniciativa deve ser o pilar principal da economia, né? E tem que haver liberdade, porque assim, por exemplo, já pensou se o Uber fosse tabelado, dissesse que uma cara corrida, não ia querer trabalhar. Uma corrida daqui para Ponta Verde, por exemplo, fosse R$10. Só que muitas vezes a corrida pode ser muito mais cara do que isso, quando houver uma demanda maior, como acontece já na tarifa dinâmica. Então, assim, vai ter momentos que aqui o movimento vai estar mais fraco, então essa tarifa, né, essa corrida vai ser mais barata. Em momentos que a demanda for maior, a tarifa vai estar 2, 3 vezes mais, então acaba compensando. E é o mercado que tem que ditar essas regras, não é o governo, né? E isso é que faz o Novo ser diferente. É a honestidade de a gente dizer as coisas como efetivamente funcionam. Não tem mágica, não tem impressão de dinheiro, é o que é. Guido, basta a gente fazer o básico, né? Não tem receita de bolo mágica nem mirabolante. É só gastar menos, gastar correto, não roubar, fazer o que tem que ser feito para as coisas andarem. Excelente. E aí vamos para o nosso próximo... Nosso não, o seu, né? Seu próximo pilar. É nosso, sim, Guido. É nosso porque é um projeto do Novo, né? Assim, é um projeto... O nosso projeto, ele é um projeto coletivo, né, Guido? Então, assim, todos nós que estamos hoje nos colocando à disposição para serem pré-candidatos pelo Partido Novo, temos um objetivo em comum. Não existe vaidade, não existe projeto pessoal. Nós estamos aqui por um projeto muito maior. Então, você pode ficar à vontade, porque esse projeto é nosso e está sendo desenvolvido por todos nós. Não é um projeto fechado, está aberto aí a várias experiências que cada um vai poder trazer e a gente vai construir juntos. Exato. Então, vamos lá. Vamos falar agora o quê? De prosperidade?
Justamente, né, Guido? É o terceiro pilar nosso do nosso caderno de propostas, né? Porque primeiro a gente organiza a casa, a gente coloca ordem nas coisas, né? A gente restabelece a segurança, a gente restabelece o que cada poder tem que fazer constitucionalmente. Segundo, a gente gera oportunidade para as pessoas. A gente vai formar a base, vai dar o ensino técnico, vai dar o ensino profissionalizante, vai fazer com que o Estado não atrapalhe a vida das pessoas. E o terceiro passo é fazer com que essas pessoas prosperem, né? Que elas possam crescer, que elas possam encontrar desenvolvimento, que elas possam encontrar dignidade. E através da prosperidade é que a gente vai conquistar isso aí. Excelente. E o que é que a gente pode trazer aí dentro dessa questão? Como o Estado brasileiro hoje atrapalha, né? E aí eu queria aproveitar e nesse ponto falar de outra experiência sua. Eu vejo você um cara muito dinâmico, assim como eu, que trabalha numa coisa, mas faz outra, e com isso vai aprendendo e participa de um partido político e aprende aqui, faz um curso. Então, nessa experiência no corretor de imóveis, aí eu vou trazer aqui primeiro um tema, que é a questão dos cartórios, né? A gente tem no Brasil um funcionamento que eu não consigo entender. Porque hoje você faz tudo com reconhecimento facial, você tem aí essa questão da criptomoeda também, que cria códigos e tal. Então, assim, para que o carimbo, né? Eu acho que é uma herança portuguesa que nós carregamos, só que nós não só carregamos a herança, nós pagamos e alto para manter esse funcionamento, né? Eu estava vendo nessa reportagem que eu assisti antes de vir para cá, que é ele falando que algumas certidões você é obrigado a tirar a certidão na cidade do local. Você não pode, não existe uma concorrência nacional pelo cartório que poderia fazer aquele serviço da mesma forma que em qualquer lugar, né? Quando que hoje tudo funciona pelo WhatsApp, tudo funciona digitalmente, e a gente tem verdadeiros feudos, né, cartorários no Brasil, e como isso, na sua experiência aí na corretagem, como isso atrapalha o desenvolvimento da construção civil, como isso demora para quem é da sua profissão mesmo receber uma comissão ou fechar um negócio, como isso traz insegurança, na verdade, que deveria trazer segurança, traz insegurança para os negócios jurídicos aí dessa área. Guido, as despesas cartorárias, elas representam hoje um grande percentual do gasto que o cidadão tem quando vai comprar um imóvel, né? Pra você ter uma ideia, até um tempo atrás, até o ano passado, uma escritura custava em torno de R$ 4.700, que já era muito caro, né? Para poder você documentar a compra daquele imóvel. Hoje em dia, com o aumento autorizado aí pelo governador Paulo Dantas, né, e aprovado pela nossa Assembleia, essa taxa de escritura passou a quase R$ 10.000. Então, houve um aumento aí de praticamente o dobro do valor. O que é que acontece, Guido, com esse aumento? A gente já existe no Brasil hoje cerca de 60% dos imóveis que não estão devidamente regularizados. Existe alguma pendência na sua documentação. E a grande maioria dessas pendências é justamente a falta de registro público, né? E a tendência é que com esse aumento, esse número aumente mais ainda, né? Porque está cada vez mais difícil se registrar um imóvel aqui no nosso país, né? A gente vive ainda na idade da pedra, onde tudo tem que ser carimbado, onde tudo tem que ser registrado. A gente pode criar mecanismos para facilitar isso, né? E a redução desse gasto no registro dos imóveis é essencial para garantir segurança jurídica. Muitas vezes, Guido, a compra de um imóvel representa a conquista de uma vida inteira, né? A pessoa lutou, batalhou, né? Se esforçou, conseguiu comprar o imóvel, mas muitas vezes não consegue registrar, né? E isso gera desvalorização dos seus imóveis, né? Isso gera insegurança, né, jurídica, e a gente precisa, primeiramente, facilitar a vida das pessoas que estão comprando esses imóveis, né? Para que eles possam ter acesso ao registro, e também buscar as pessoas que estão há anos com seus imóveis irregulares por conta, né, de algum descuido, facilitar a vida delas para que elas possam registrar os seus imóveis. Como eu falei e repito, na grande maioria das vezes, a compra de um imóvel representa a conquista de uma vida inteira. E não é justo que ao comprar um imóvel você fique com essa insegurança, né? Então a gente vai criar um projeto que vai facilitar o acesso aos registros públicos, que vai subsidiar muito
muitos registros que não conseguiram ser feitos, né? Vamos criar uma verdadeira força-tarefa, reunindo todas as instituições, porque sem esse registro não há a dignidade que a gente busca justamente com a aquisição daquele imóvel. Excelente. E com isso até fomentar a atividade econômica também, né? Você vai poder, se você tiver um imóvel encrencado ali, você vende, você compra outro, você gera emprego na construção civil, movimenta toda a economia também nesse lado. Você pode utilizar um imóvel regularizado até como uma garantia de um empréstimo, né? Para um investimento na sua empresa, para você poder crescer, prosperar. Até nessa conjuntura de juros tão altos, né? Isso poderia com certeza contribuir para a nossa atividade econômica de forma a baratear o crédito. Justamente, Guido. Então, assim, são várias situações que a gente precisa desenvolver para gerar essa prosperidade, né? A gente vem tendo um crescimento muito baixo, muito pífio no país nos últimos anos, né? Nos últimos anos, eu digo isso de 20 anos para cá, né? Se a gente for levar em consideração uma média nesse período aí, cerca de 0,6% de crescimento, né, da economia no país, o que é muito pouco. Então, a gente precisa destravar esse nó. O custo Brasil hoje é uma das grandes travas que impedem o crescimento da nossa economia. A gente precisa destravar isso. O Novo ele tem muitas propostas para justamente fazer com que a economia possa, de uma vez por todas, desandar. Exato. A gente tem aí os pilares do Novo, é que o Estado deve se concentrar naquilo que ele pode fazer, né? E que ele não consegue fazer o básico, que é saúde, segurança e educação, né? Então, educação, você tem uma total falta de prioridade do ensino técnico, como a gente já conversou aqui. A gente tem um excesso de recursos mal utilizados no ensino superior, uma carência imensa de recursos na pesquisa, que é o que vai trazer desenvolvimento econômico, e a China aí na ponta, os Estados Unidos na ponta, e a gente ficando para trás, né? Na saúde, esse caos que a gente tem, inclusive local, aqui com falta de assistência, falta de medicação básica, os trabalhadores dos setores da saúde acuados pelo uso político das indicações, como a gente sabe que acontece, e na segurança, não precisa nem falar, que é um tópico que a gente diz aqui. Não adianta o trabalhador ter dinheiro para comprar o celular se ele vai ser roubado no outro dia, né? Então, assim, a falta de segurança, que é um pilar básico que o Estado deveria oferecer, e está longe disso. É isso aí, Guido. Então, assim, o Estado ele tem que se concentrar realmente nessas três funções que são as principais, que é garantir segurança pública, né? Que é garantir saúde e que é garantir o desenvolvimento da população, né? As pessoas precisam ter liberdade para empreender, precisam crescer, precisam se desenvolver. A gente precisa entender quais são as nossas vocações. A gente precisa criar um plano regionalizado, porque o que acontece no litoral é diferente do que acontece no sertão. Então, a gente precisa entender quais são as potencialidades de cada região e criar estratégias para cada polo específico se desenvolver. Isso, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Carol, que é nossa pré-candidata também lá no Novo, e até lembrei a ela daquele projeto, né, de arranjos produtivos locais, né? Você não vai condenar uma região a fazer só aquilo ali, mas se existe a facilidade para você ter uma fruticultura na região ali, mais pelo sertão, no agreste, se você tem o turismo no litoral norte, se você tem o polo multifabril, o polo cloroquímico de Marechal, então você investir, né, nas potencialidades, preparar a mão de obra para esses locais e fomentar a atividade econômica com desregulamentação, com facilidades para o empregador e propiciar essa atividade econômica que a gente busca, né? A gente busca melhorar. O Novo não é o partido dos empresários. O Novo é o partido da diversidade, né? Da liberação, para que a atividade econômica faça com que as pessoas que estão fora da economia participem dela. Não pelo assistencialismo puro, mas integrando a cadeia produtiva, sendo produtivas, entregando, né, trabalho. Justamente, Guido. A nossa pré-candidatura e o nosso plano de propostas, eles foram baseados na vida real, né? Foi construído ao longo de anos de experiência, seja na atividade do turismo, né? Seja como corretor de imóveis agora, né? Seja como síndico, que eu sou síndico do meu prédio, e assim, eu acho que a atividade de síndico é uma atividade que toda pessoa que se coloca à disposição de concorrer a um cargo público deveria ter vivenciado, porque é no micro que a gente vai justamente identificar justamente a eficiência na aplicação
apropriação dos recursos, né, a transparência, a organização do condomínio, saber lidar com problemas. Então, tudo isso aí no micro a gente acaba levando para o macro, né, uma experiência que foi construída ao longo da nossa vida, e a gente precisa fazer com que as pessoas comuns, as pessoas de bem, as pessoas que têm a sua experiência, e isso o Novo tem de sobra, né? O nosso time é formado por pessoas nos mais variados segmentos, mas pessoas que têm experiência de vida própria, né? Então não são pessoas que se criaram dentro de gabinetes vivendo um mundo paralelo. São pessoas que lidam com problemas diários, que sabem resolver esses problemas. Seja você no Ministério Público do Trabalho, seja o Dr. João como advogado, seja a professora Carol como professora, seja o Coronel Buriti nos bombeiros, seja a Carol Souza como enfermeira, né? Então nós temos um grupo multidisciplinar, cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito, cada um com a sua especialidade, mas todos têm algo em comum, que são pessoas de bem, né? São pessoas comuns, são pessoas que estão se doando para resolver os problemas da nossa política. Excelente, Alex. Você aí organiza o show do Maikai e deu um show aqui no podcast também. Então, um prazer de ouvir. Parabéns pela iniciativa. A gente sabe, eu também falo por mim, que não é fácil, né? A gente às vezes tem dificuldade na família, tem dificuldade no trabalho, tem dificuldade no horário. A gente, às vezes, vive numa sociedade que a gente não tem a liberdade completa, né, para chegar e meter a cara aqui e falar o que a gente pensa, mas o que a gente pensa é baseado em evidências o que é melhor para o nosso estado e para o nosso país. Então, estamos aqui na nossa pré-candidatura. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. E é isso. Você tocou, Guida, aí num ponto que é o da Noite do Turista no Maikai, né? Que é um projeto que a gente desenvolve já há 20 anos lá no Maikai, que é uma casa de show super conceituada na cidade, onde a gente consegue oferecer entretenimento de qualidade para o nosso turista, manter as nossas tradições vivas, mostrar o forró pé de serra, mostrar a cultura nordestina, mostrar o coco de roda, né? A gente precisa ter muito cuidado com as nossas tradições, porque cada vez mais é mais difícil que o jovem se interesse pela nossa cultura. Então a gente é uma bandeira também que a gente defende muito, o fortalecimento da nossa cultura, das nossas tradições. Então esse projeto é um projeto que eu vou carregar pela minha vida inteira, independente do que eu esteja fazendo, porque lá eu me identifico, lá eu me encontro, lá eu vejo crianças, jovens, adultos, pessoas de mais idade se divertindo e conhecendo a nossa cultura, que é muito rica, né, Guido? A gente aqui em Alagoas, nós temos o guerreiro, temos o reizado, temos o pastoril, temos os folguedos juninos, temos o forró pé de serra, né? E a gente precisa se orgulhar muito da nossa cultura, né? O povo alagoano é um povo batalhador, um povo hospitaleiro, um povo muito rico em cultura. E esse aí é um jeito novo de fazer o tradicional, né? Gerando emprego, trazendo oportunidade, gerando entretenimento, e é isso. Tá bom, Guido, obrigado. Assim, e vocês que estão assistindo aí, fiquem mais atentos aos candidatos, aos pré-candidatos que estão fazendo oba-oba na rua, que ao invés de estarem discutindo aqui propostas, estão comprando mais uma liderança. Fazendo, né? Dancinha. Fazendo dancinha. Não é essa a proposta do Novo, né? O Novo é um partido muito sério, um partido que tem valores, que tem princípios e que tem uma metodologia para identificar problemas e apresentar soluções, né? Então, assim, é isso que todo pré-candidato, seja de qual cargo fosse, deveria estar fazendo agora. Mas a grande maioria deles estão preocupados em comprar mais uma liderança política, né? Em usar o dinheiro que muitas vezes veio de forma suja, né? Para justamente se perpetuarem no poder e nunca vão resolver o problema da população. Ou mal utilizando o próprio recurso público, que é o fundo partidário, né? Até para fazer a campanha política, o dinheiro do contribuinte é estourado, né? Então, Alex, obrigado. Pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilharem, encaminhem para aquele seu amigo que você vê, que tem o perfil e que vai conhecer melhor as ideias do Novo. Siga o Partido Novo nas redes sociais, @Partido Novo Alagoas. Siga os perfis dos nossos pré-candidatos, que a gente está deixando disponível aí na tela. Acompanhe o nosso trabalho, o projeto é sério e precisa da participação de vocês.